noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, só para dar aquela aquecida, boa noite a todos. Boa noite. Agora sim, agora eu tô pronta. Então, gente, é sempre um prazer, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, porque é o que eu gosto de fazer, né? Conversar. Quem me conhece sabe, eu não digo que eu venho aqui fazer uma palestra, não, eu venho aqui conversar. A gente trocar uma ideia, analisar, né, os temas. Então, hoje essa vai ser a nossa proposta. Vamos conversar um pouquinho. E antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que é ser espírita na prática? É para responder? Pode. É tentar se melhorar todos os dias. Ser melhor amanhã do que eu fui ontem. Muito bom. O que mais? Tão tímidos? Não é prova do ESD, tá? Vocês podem falar, por favor. Fazer a caridade. Fazer a caridade. O que mais? Mais nada? Comprometimento. Comprometimento. Muito bem. Então, olha, que legal, né? Não tem... Aqui nós não tivemos resposta certa ou resposta errada, nós tivemos várias respostas. E todas elas muito bem dadas. Porque, realmente, quando a gente fala em ser espírita na prática, a gente estuda, a gente faz caridade, a gente frequenta o centro espírita, a gente trabalha na mediunidade, a gente dá o passe, tudo isso faz parte. Mas eu quero chamar atenção para um detalhe. Vocês conseguem reparar que todas essas coisas que a gente falou, muitas vezes a gente faz por algumas horas da nossa semana? Quando a gente está de fato dentro do centro espírita? O que a gente faz nas outras 100 e poucas horas que a gente tem do nosso dia, da nossa semana? Eu fui pesquisar, né, porque eu sou um pouquinho curiosa, assim, daí eu fui dar uma pesquisada lá no Google para ver quantas horas tem uma semana. E, pasmem, temos 168 horas em uma semana. Então, dessas 168 horas, vamos supor que a gente tenha apenas 10 horas dentro de um centro espírita. Aí, colocando entre o trabalho, entre a questão, né, da gente estudar a doutrina, se dedicar nessa parte. Mas e as outras 158 horas? Será que eu continuo praticando? E é legal, assim, que tem uma coisa que me chama a atenção, que ninguém vem numa casa espírita por acaso. Né? Às vezes a gente pergunta, né, tudo bem, primeira vez? Sim, só vim acompanhar. Mas a alma sempre sabe. Ela sabe muito antes da gente ter a resposta, da gente falar. E isso é bonito porque a vida ela nos conduz pelos caminhos, pelas dores, pelas perguntas que a gente tem. Até que chega um momento que o nosso coração ele começa a procurar um sentido. E esse sentido eu preciso esclarecer, eu preciso buscar. E quando isso acontece, eu acho que essa é uma das maiores belezas que eu vejo dentro da doutrina espírita. Porque ela não só conversa com a nossa parte da inteligência ou intelectual, mas ela conversa com as nossas dores. E quando eu recebi o tema, que é ser espírita na prática, eu pensei comigo, né? Como a gente consegue complicar
algo que Deus, através de Jesus, fez parecer tão simples. Porque, pensando, né, assim, enquanto eu estava ali vendo as obras básicas e lendo alguns textos e algumas coisas, me veio à cabeça que o ser espírita, ele não é só decorar capítulos. Não é só eu ter o conteúdo, a doutrina, as obras básicas. Não é eu vir aqui, por exemplo, né, e falar para vocês sobre a doutrina espírita, como a gente diz, o falar bonito, né? Porque, na verdade, a gente mais é visto pelos exemplos que a gente dá do que pelo que a gente fala. Certo? Então, isso é importante. E a gente tem um risco, que ele é um risco bem silencioso. Muitas vezes, a gente aprende sobre a espiritualidade, mas esquece de vivenciá-la. Esquece de trazer ela para o nosso dia a dia e colocá-la em prática. Porque eu posso conhecer as obras, eu posso vir numa casa espírita há muitos anos, posso falar aqui com vocês sobre reforma íntima, e eu me uso muito porque a boca mais próxima do meu ouvido é a minha, e chegar na minha casa e tratar todo mundo mal. E dói ouvir isso, mas é a verdade. Porque a gente consegue, às vezes, ser paciente com o mundo todo. A gente consegue ser paciente no trabalho, às vezes consegue ser paciente no trânsito, consegue ser paciente com o outro. Mas e com quem convive com a gente? Será que a gente também consegue ser paciente? A gente vem para o centro espírita que a gente é gentil, a gente fala de caridade. E aí falta a paciência diante do erro do outro. Então, a pergunta, né, que chega para refletirmos é: essa doutrina, ela já chegou ao nosso coração ou ela ainda está apenas na nossa boca? Uma coisa bem interessante, assim, que lendo, né, eu fui vendo que o Espiritismo, ele não foi escrito, né, dentro das obras básicas para impressionar a gente, para impressionar as pessoas que leem as obras básicas ou que frequentam uma casa espírita. Ele foi feito para transformar as nossas almas, porque ele vai lá, bem lá dentro, naquele pontinho que a gente precisa melhorar, e ele fala: aqui você vai fazer diferente. Então, é nas pequenas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Lá no Evangelho, no capítulo 17, tem um item que é os bons espíritas. E ele faz, né, Kardec faz todo um texto ali, fala sobre várias questões, mas tem uma que me chama muita atenção, que é quase lá no final, que ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Eu pergunto para vocês, qual é a palavra que mais chamou a atenção de vocês nessa frase? Transformação moral. Esforço. Ótimo. Transformação moral e esforço. Ele não fala de perfeição, percebe? Ele não fala de rapidez. Ele fala de esforço. E o esforço é algo que a gente faz todos os dias. A gente se esforça para ser melhor no trabalho, a gente se esforça para ser melhor na vida, a gente se esforça para dar o melhor a quem está
à nossa volta, a quem convive conosco. Nos esforçamos para dar o melhor para a gente, em sermos melhores, né? Então, o que acontece? A gente tem uma queda. Logo depois da queda, a gente levanta. A gente tenta e tenta e tenta novamente. A gente não desiste. O brasileiro tem isso, né? Não desiste nunca. E isso que é o bonito. E a doutrina, ela vem e nos orienta. Não desistam, continuem, sigam esse caminho. É um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma faculdade sendo melhorada de cada vez. Não precisa ser tudo junto, no mesmo momento. Só que assim, quando a gente para e pensa, cara, vou falar de paciência. É fácil quando tudo tá tranquilo. Quando a gente não tem nenhum problema batendo na nossa porta, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas o desafio, ele começa justamente em manter o equilíbrio no conflito. Quem aqui consegue não reagir após um insulto? Quem aqui consegue controlar o desânimo? Quem aqui consegue controlar a raiva na hora de uma briga, de um desentendimento? É complicado, não é fácil. Mas quando a gente escolhe a gentileza, a gente percebe que o orgulho fala mais baixo. Porque eu realmente escolhi tratar o outro como eu gostaria que o outro me tratasse. Então, se eu não quero que ele seja agressivo comigo, eu não sou agressiva com ele. Se eu não quero que ele me desrespeite, eu não desrespeito ele. Se eu não quero que ele ultrapasse o meu limite, eu não ultrapasso o dele. E outra coisa, né, agora eu comecei, a gente vai falando de encantos e de questões dentro da doutrina espírita, eu podia passar aqui horas falando pra vocês de tudo que eu sou encantada na doutrina espírita, tá? Porque eu comecei quando eu tinha 13 anos. Então, assim, são muitas coisas que a gente aprende, são muitas coisas que a gente consegue abrir a nossa mente para enxergar de uma forma diferente. E o outro detalhe que me chama a atenção é que a doutrina espírita, ela não exige perfeição imediata. Por isso essa palavra esforço, ela é uma palavra tão bacana de ser usada. Porque o esforço, ele não é algo que vai ser imediato. Não é, fui dormir um dia ruinzinha, no outro dia acordei linda, um ser de luz, pronta para brilhar. Né? Não é assim. Mas aí eu começo a ir nos pequenos detalhes do dia a dia. Poxa, beleza, hoje eu acordei, vou tentar fazer diferente. Eu me esforço para isso. Aí eu paro e analiso assim, poxa, mas eu ainda erro tanto. Mesmo me esforçando, mesmo buscando, mesmo tentando, eu ainda peco em algumas coisas. E é verdade. Eu, por exemplo, erro em várias. Eu não sei vocês, assim, mas eu ainda sei que erro em várias. E aí o que acontece? Mas eu ainda erro, só que será que, fazendo uma analogia, eu ainda estou errando da mesma forma que há 2 ou 3 anos atrás? Assim, eu espero que não, né? Mas aí tem que ter um trabalho diário para eu entender se sim ou se não. Então, o crescimento espiritual, gente, ele não acontece num salto.
ele vai acontecendo aos poucos. A partir do momento em que eu leio a doutrina, eu faço o evangelho, eu frequento uma casa espírita, eu vou automaticamente mudando os meus hábitos. Em vez de eu ser impulsiva, eu paro e penso antes de responder. Em vez de eu fazer ou agir com o outro de uma forma inadequada, eu analiso como eu agiria comigo. E assim eu começo a ir percebendo nos pequenos detalhes que as coisas vão melhorando. Então, dentro de casa é onde realmente o nosso espírito aparece. Porque lá não tem maquiagem. Lá eu estou exposta. Eu sou eu 100%. Eu olho de cara feia, eu respondo quando eu não gosto, eu xingo se me fala uma coisa que eu não achei adequada. Mas reparem, geralmente a gente não faz isso fora. A pessoa me xinga, eu deixo, passa. A pessoa me olha torto, tá num dia ruim. Eu começo a ir dando justificativa para as coisas que vão acontecendo comigo fora, mas dentro de casa eu não consigo relevar. Então ali é onde está o nosso desafio espiritual, porque não é que eu precise, por exemplo, crescer quando eu amo a humanidade inteira. Eu aprendo a crescer quando eu começo lá na minha casa a amar os que estão mais próximos de mim. A entender os que estão mais perto, a compreender que eles também estão buscando se melhorar, se modificar. Eu peço desculpa. Eu encerro uma discussão antes mesmo dela começar. Eu respondo com mais calma. Eu escuto ou eu ouço com mais paciência. Porque há uma diferença, depois que eu aprendi isso, agora eu tenho tentado utilizar muito, né? Há uma diferença entre a gente ter ouvidos de ouvir e ouvidos que escutam. Porque os ouvidos que escutam, eles automaticamente já estão pensando na resposta que você vai dar após a pessoa finalizar o que ela está falando. Agora, os ouvidos de ouvir, eles estão realmente atentos àquilo que a pessoa está trazendo. Ele entende melhor. Então lá Jesus já nos dizia, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Já é o ensinamento dele. E muitas vezes é só isso que a gente precisa. E eu não sei, eu fico muito no celular, né? Eu trabalho com internet o tempo todo, mas fora do trabalho eu também tô sempre na internet, vendo vídeo, postando algumas coisas. E nessas olhadas assim que a gente vai pra internet, uma coisa me chamou muito a atenção. Foi um vídeo que eu assisti, que até assim, quando eu lembro, eu me emociono um pouquinho, porque é um vídeo bem bacana. O motociclista, ele grava as viagens que ele faz, ele tem uma câmera na parte da frente do capacete dele, e essa câmera vai gravando todo o ambiente onde ele tá. E numa dessas viagens que ele fez, ele estava andando por uma estrada um tanto quanto movimentada, e ele viu um senhor andando no meio da estrada, correndo risco de vida. Mas ele reparou naquele senhor, porque aquele senhor ele estava cabisbaixo, ele não estava bem. E ele foi com a motocicleta do lado, acompanhando aquele senhor e perguntando, o senhor está bem? Aconteceu alguma coisa? Num primeiro momento, a pessoa respondeu sim.
tudo bem. Ele retornou, fez a volta, esperou a pessoa caminhar um pouco mais, passou um carro. Conversaram entre eles, né? A motorista do carro perguntou: esse senhor tá bem? Aconteceu alguma coisa? Você o conhece? O motociclista falou: não, tô pensando em ligar para a polícia para dar o suporte, o socorro necessário. E ela falou: tudo bem, vou ligar. E ele disse: tá bom, eu o acompanho. E foi, voltou com a motocicleta do lado e continuou acompanhando aquele senhor. Lá pelas tantas, ele fez novamente a mesma pergunta: o senhor está bem? Ao qual a reação não foi sim. A reação foi choro. Foi emoção, porque ele não estava bem. Só que ali ele viu uma pessoa que realmente parou para o ajudar, que realmente parou para o escutar. E após ele colocar para fora, o motociclista o abraçou, perguntou: vamos sentar ali na grama, nós dois, por um tempo, vamos conversar? Ele foi. Sentou, chorou, contou sobre as coisas da vida que estavam acontecendo com ele no momento, até a chegada da polícia. O resumo que eu quero trazer para vocês é que quando eu vi aquela cena, eu vi Jesus. Não fisicamente, mas através da atitude que aquele motociclista teve. Porque Jesus, ele não analisava o comportamento. Ele enxergava a dor. E talvez o ser espírita na prática seja justamente desenvolver esse mesmo olhar. Mas é difícil. Não é fácil. Lá no começo eu perguntei como a gente consegue dificultar, complicar algo que Jesus fez parecer tão simples. Sabe-se quantas pessoas passaram por esse mesmo Senhor e não pararam? E não tiveram olhos de ver, ouvidos de ouvir. E talvez essa seja a nossa busca diária de crescer, de aprender, de evoluir, de ter justamente essa escuta ativa aos demais. Então, que a gente consiga hoje refletir que a gente precisa sim vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, mas a gente não pode transformar cada erro em uma condenação permanente. Porque a culpa, ela paralisa, mas a consciência transforma. E é isso que a doutrina nos chama, a ter consciência, a agir de forma correta. Então, que a gente consiga sair daqui essa noite não querendo mudar o mundo, porque a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas pelo menos que a gente consiga voltar para casa um pouco mais pacientes, mais atentos, mais dispostos a compreender. Que é como a gente tem na oração de São Francisco, que a gente possa compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Então eu peço desculpa pela emoção,
mas faz parte, principalmente, né, quando a gente lembra de uma história e quando a gente a associa a Jesus. E a nossa última reflexão, que já estamos no nosso horário, é que tudo aquilo que foi dito essa noite aqui, primeiro serviu para quem falou, que a boca mais próxima do meu ouvido é a minha, então, primeiro, né, serviu para mim. E vale lembrar, gente, Deus vê esforços que ninguém mais vê. Muito obrigada a todos e uma excelente noite. Boa noite.